Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um momento de culto, de adoração a Deus. Sejam aí todos bem-vindos, nesse momento de louvor a Deus. Momento em que nós entregamos a nossa vida, entregamos todo o nosso ser ao Senhor. Você que também está nos acompanhando pelas redes sociais, seja também muito bem-vindo ao nosso culto. Participe conosco, coloque aí seu pedido de oração, que no momento oportuno estaremos intercedendo aí pela sua vida, pelos seus pedidos. Então, eu tenho já aqui alguns pedidos, que estaremos orando depois. Você pode também compartilhar aí o seu pedido nessa noite. Tá, vamos orar a Deus, agradecer por esse início de culto, por esse momento, por essa oportunidade que Deus nos dá de estar presente na sua casa. É uma honra estar na casa do Senhor, louvando e adorando o seu santo nome. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de adoração, momento em que nós deixamos tudo de lado e nos concentramos na adoração, no louvor do teu santo nome. Te peço em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar, Senhor, a cada servo teu que adentrou, Senhor, esse templo. Abençoa, Senhor, as suas vidas, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nessa noite. Mas principalmente que nós possamos oferecer o que temos de melhor a Ti, Senhor. Nós possamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é a forma como o Senhor quer ser adorado por cada um de nós. Te peço para aqueles que estão a caminho também, que o Senhor os traga em paz, em tranquilidade, e também para aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes nessa noite. Vem nos abençoar, Senhor, vem derramar sobre nós as Tuas bênçãos nessa noite. Te peço também para aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que essa palavra chegue aos corações, chegue, Senhor, a cada um, Senhor, com o poder da transformação que só a Tua palavra tem. Seja conosco, nos abençoa todos os atos desse culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos estão recebendo aí o seu boletim, Se você não recebeu ainda, basta levantar sua mão, que o diácono vai estar entregando. Levante sua mão se você não recebeu ainda o seu boletim. Aqui nós temos as nossas comunicações, Temos aqui a nossa pastoral, a nossa mensagem da semana, escrita. Temos a ordem do culto, de hoje. E temos aqui alguns comunicados, Alguns comunicados, alguns já são bem conhecidos dos irmãos. E algumas orientações também aqui do lado direito, Alguns recados importantes que nós temos colocado. Eu queria destacar aqui apenas um deles, dois deles na verdade, Os irmãos sabem que nós estamos disponibilizando às sextas-feiras à noite, às sextas-feiras mais ou menos no horário das 20 horas, para realizar cultos nos lares. Então, se você deseja um culto na sua casa, ou você conhece alguém que deseja que seja realizado um culto na casa dessa pessoa, nos comunique para que a gente possa agendar, para que a gente possa nos programar direitinho e estar indo até a sua residência ou a residência dessa pessoa para realizar esse culto. Esse culto é um culto de adoração, um culto de evangelismo, um culto em que nós agradecemos a Deus aí pelas nossas vidas. Então, se você tem esse desejo, ou então você conhece alguém que gostaria, alguém que não seja da nossa igreja mesmo, mas que gostaria que fosse feito um culto, você nos comunique e nós estaremos agendando esses cultos. É uma forma de nós estarmos evangelizando, estarmos levando o nome de Jesus para a casa das pessoas que ainda não conhecem o seu nome. Ok? Então fale comigo. Os irmãos sabem que esse ano nós completaremos 10 anos como igreja instituída, E nós queremos fazer aqui uma bela festa, uma bela comemoração aí desses 10 anos de vida que o Senhor tem feito para essa igreja. E nós gostaríamos também de poder realizar batismos. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não foram batizadas, então se você tem o desejo de batizar, ou seu filho tem desejo, venha conversar comigo para que a gente possa fazer uma classe de batismo, para que dê tempo hábil até dezembro. Nós estamos já em setembro, O nosso aniversário é dia 17 de dezembro. Então, se a gente correr, dá tempo ainda para a gente passar algumas orientações, ensinar algumas coisas importantes
para as pessoas que vão se batizar entenderem perfeitamente do que se trata o batismo, a importância do batismo. Ok? Então, fale comigo o mais rápido possível para que a gente possa se organizar nesse sentido. Então, eu queria só destacar isso. Depois os irmãos leem aqui o boletim, os irmãos vão ver outras informações, né? Você pode também estar usando esse boletim como instrumento de divulgação da sua igreja. Pode dar por uma pessoa vizinha sua, um colega de trabalho, para que a pessoa possa estar conhecendo a programação da nossa igreja. Aqui tem as redes sociais, tem todas as formas de conhecer a nossa igreja. Então, não chegue em casa e jogue na lata do lixo. Entregue para alguém que você conhece, um colega seu, um amigo, um parente, para que as pessoas tenham conhecimento da nossa programação e possam estar acompanhando, mesmo que seja de forma virtual, elas possam sentir o interesse de conhecer a nossa igreja e principalmente conhecer o nome de Jesus. Ok? Então essas são as informações importantes. De quartas-feiras às 21 horas a nossa sala de oração, os irmãos já estão cientes, né? Temos o nosso discipulado dos jovens às 20 horas no sábado e no domingo dos adultos às 9h30. Deus tem abençoado, tem sido muito bom esses momentos de discipulado. Que Deus continue a nos abençoar. Tá bom? E depois os irmãos veem melhor aqui as nossas informações. Então essas são as informações do momento. E nesse momento nós vamos fazer uma leitura bíblica alternada. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ler de forma alternada, por isso que eu peço que os irmãos fiquem em pé, nesse momento. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versos pares. Não importa se a sua tradução é diferente, tá bom? Pode ler na sua tradução, da forma como está aí, não tem problema nenhum estar diferente a sua tradução. 2 Timóteo 2, do 1 até o 13. Eu vou começar lendo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vamos lá, todo mundo junto. É que eu li o 2 junto, né? É que estava marcado aqui. Mas pode ler o terceiro, todo mundo junto. Isso. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Amém. Vamos ler o último verso, o 13, todos juntos. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Podem se assentar, todos?
Nós vamos cantar o hino 491 do HCC. Não sei se os irmãos conhecem esse hino. 491. É no serviço do Senhor eu sou feliz. Quem conhece esse hino? Ali a irmã Edna, né? Então vocês vão me ajudar, e vocês que conhecem vão me ajudar. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. E os irmãos que não conhecem vão aprender e em seguida vão cantar junto. Vamos ficar em pé novamente? 491. 491 do HCC. No serviço do meu rei. Diz assim o versículo que consta aqui no nosso cenário. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Esse hino é uma convocação ao serviço do Senhor. Servi-lo com alegria, com satisfação, com desejo de ver o seu nome sendo exaltado. Então nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Quem conhece aí já me ajuda. E depois todos nós cantaremos novamente. Vamos lá? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando no meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. É fácil, né? É facinho. Então vamos todos cantar agora, desde o início. Tá bom? Vamos lá. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao meu lado desafia todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Ficou bonito, hein? Glória a Deus. Vou pedir a ajuda aqui do Raul.
Ele vai passar aqui 2 vídeos. Mas antes dele colocar o vídeo, os irmãos estão vendo aí à sua direita, à sua esquerda, alguns cartazes, né, colados aí na parede, cada um específico, né? Falando da Jesus Cristo é a única esperança para a cidade. Pode se assentar. Para a cidade, Jesus Cristo é a única esperança para os menos evangelizados. Aí atrás, quem pode ler o de trás aí? Os excluídos sociais. E aqui, desse lado, aqui eu não consigo chegar lá no fundo. Novas gerações. E aqui no púlpito, né? Aqui, o que está escrito aqui? Jesus Cristo é a única esperança. Isso não é novidade para nós, né? Para nós não é nenhuma novidade que Jesus Cristo é a única esperança. Mas isso todos esses cartazes que estão aqui, é a campanha de missões da Junta de Missões Nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira. Os irmãos sabem que nós temos 2 juntas, né, de missões, a Junta de Missões Mundiais, que faz a evangelização por todo o mundo, todos os países. Grande parte aí dos países do mundo são abrangidos aí pelos missionários brasileiros, os missionários batistas brasileiros. E nós temos também a Junta de Missões Nacionais, que atua em todo o território brasileiro. Recentemente, a nossa junta adquiriu uma carreta, né, que é chamada de Carreta do Sertão, que sai fazendo evangelização e tratamento odontológico aí pelo Brasil afora, inclusive pelo sertão e outros lugares aí de difícil acesso. E tem o barco também, o barco missionário, que atua ali na região amazônica, e vários outros projetos que tem da Junta de Missões Nacionais. E como que esses projetos são financiados? Pelas ofertas dos batistas brasileiros, né? As campanhas que são realizadas, as orações que são extremamente importantes, né? Às vezes a gente pensa, eu não posso ir para missões, eu não tenho um chamado específico para ir para as missões, mas nós temos um chamado para orar, para interceder pelos missionários, e também para contribuir, de acordo com a nossa possibilidade, com o desejo do nosso coração, com aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós podemos contribuir para que essas missões sejam levadas adiante. E hoje nós iniciamos essa campanha de missões nacionais, e essa campanha vai até o final do ano. Tá? Então, assim, a gente vai estar preparando aqui uns envelopes, né? Para oferta especial de missões. Se você deseja contribuir para missões, você pode fazer essa oferta, né? A gente vai deixar disponível os envelopes, né? E você pode contribuir de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, né? Se você sentir esse desejo no coração. Tá? E essa campanha ela vai até o final do ano. Então nós estaremos orando, estaremos passando informações do que está acontecendo, né? Pregando algumas mensagens também no sentido evangelísticas, né? Assim, para que essa campanha seja levada adiante e a gente possa sempre estar em contato aí com essas juntas que são tão importantes aí na nossa vida. Recentemente nós fizemos, né, a de missões mundiais, nós enviamos lá a nossa oferta e Deus tem abençoado e tem colocado no coração dessa igreja o desejo de ser uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com missões, uma igreja que deseja ver pessoas sendo evangelizadas e que evangelize, que ora e que contribui com missões, que faz parte desse processo missionário. Vou pedir para o Raul colocar para mim o primeiro vídeo. São 2 vídeos, mas são bem curtinhos, tá bom? Eu acho, pastor Fernando Brandão, que esse é um momento histórico para a nossa denominação batista. Dia 23 de maio de 1963, um movimento novo aconteceu entre os batistas do Brasil, da América Latina e de todo o mundo. Neopioneirismo. E foi uma convocação para que nós, batistas brasileiros, vivêssemos um novo momento de pioneirismo no país, através da proclamação do Evangelho, Cristo a única esperança. Jesus fez pessoa com P minúsculo.
alguém com ânimo? O seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele destruiu aquilo que na minha vida me incompatibiliza com Deus. Nós batistas proclamamos que o único acesso é Jesus Cristo. Não é propaganda não, tá, gente? Em 1965, coordenada pela Convenção Batista Brasileira e seu então presidente, pastor Rubens Lopes, aconteceu a histórica campanha nacional de evangelização Jesus Cristo é a única esperança. Foi um grande movimento que abalou o Brasil Batista. Todas as igrejas se envolveram, milhares de conferências evangelísticas aconteceram, grandes concentrações ao ar livre por todo o Brasil. Em todo lado, nas grandes concentrações, nos montes, barrancos e muros, visualizava-se a frase Jesus Cristo é a única esperança. O folheto Quem são os Batistas foi impresso e largamente distribuído por todo o Brasil. Até hoje, muitos ainda guardam a placa comemorativa daquela campanha. Em várias cidades houve passeatas nas ruas com a participação de mensageiras do rei, embaixadores do rei, juntas missionárias e etc. Crianças, adolescentes, jovens e adultos participaram intensamente. Havia um grande desejo de falar de Jesus, a única esperança. Em 31 de janeiro de 1965, aconteceu a grande concentração evangelística no Maracanã com 150 mil pessoas. Foi feita uma encenação homenageando Salomão Gisburg, Eurico Nelson, William Baby, Antônio Teixeira de Albuquerque e Ana Baby. Os componentes do grande coral ficaram dispostos em forma de cruz na arquibancada. O estádio estava cheio, com pessoas em pé. Rubens Lopes trouxe uma poderosa mensagem. Milhares de pessoas foram salvas nessa campanha. Aquela geração já sonhava com um Brasil salvo por Cristo. Amém? Os irmãos observaram, né, que essa campanha, Jesus Cristo é a Esperança, ela já foi feita em 1965. Eu não era nem nascido ainda, nasci em 67. Né? Então a gente vê aí a grande concentração que teve em vários lugares, inclusive no Maracanã, mais de 150 mil pessoas. Imagina um Maracanã lotado, né, com mais de 150 mil pessoas fazendo a evangelização. Os batistas brasileiros ali, né, evangelizando o nosso Brasil. E depois de 56 anos, né? 56 anos, volta a esta campanha, né? E não é à toa, né? Foi tudo preparado pelo Espírito Santo de Deus, né? Pela nossa denominação, para que a gente possa colocar na mente das pessoas que estão aí fora que a única esperança para esse mundo é Jesus. Ainda mais nesse mundo de pandemia, né? Que nós ainda estamos vivendo, né, que muitas pessoas estão começando a perceber que só Jesus é a nossa única esperança. Então participe, se envolva nessa campanha, né, qualquer dúvida você pode nos perguntar, né, e vamos estar orando, intercedendo aí por esse momento, ok? E falando em intercessão e oração, nós vamos agora passar por esse momento de oração. Então se você tem algum pedido para ser feito, né, estava conversando hoje com a irmã Carmelita, e o Miguelzinho perguntou se as crianças podiam participar também desse momento. E é claro que elas podem participar, devem, inclusive. As crianças também têm seus pedidos, né? Têm os seus desejos de que Deus atue na vida delas de alguma forma. Então podem sim participar, todos podem fazer os seus pedidos, ok? Então, quem tiver algum pedido para fazer, pode levantar sua mão. Paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer pela vida do meu tio. Eu pedi oração por ele
Ele, não sei se ele já saiu do hospital, mas ele já tinha melhorado bastante. E eu acredito que Deus tem um plano maravilhoso ainda para a vida dele. Mesmo ele tendo mais de 80 anos, quase 90, mas eu creio que Deus tem algo para a vida dele ainda. Amém. Alguém mais? Nilson? Graças a Deus, igreja. Amém. Eu estava lendo o boletim aqui, né, que fala de um acidente, de uma família que morreu, né, tragicamente. E essa semana, né, na noite de quinta para sexta também, meu irmão perdeu um filho de uma forma muito trágica. Um acidente aqui na Anhanguera. E uma carreta pegou o filho dele, que estava numa moto, e veio a óbito, né? E eu estive lá com eles na sexta, e a cena que o meu irmão descreve, vendo o filho dele no ML, é uma cena muito triste, muito chocante. E eu queria pedir oração pela vida dele, pela esposa dele, que é a mãe. É o Nelson, né? É o mesmo rapaz que eu pedi oração aqui, que estava com Covid. Uhum. A esposa dele chama Betinha e deixou 2 irmãos também, né? O Presley e a Fabiane. Presley foi o que morreu. É Nelson Júnior. Então eu queria pedir oração pela vida deles, que Deus possa estar confortando. E a todos nós, né? Os irmãos, os tios, que perdemos aí. Uma coisa muito triste. Ok. Vamos orar. Alguém mais? Tem um pedido? Irmão Geraldo? Paz do Senhor, igreja. Eu peço oração pela minha mãezinha, se encontra enferma. Ela deu uma melhoradazinha essa semana, mas se encontra ainda acamada. Então eu peço que os irmãos estejam orando pela vida dela, pela saúde. Ok. Alguém mais? Minha família, eu peço oração para mim e para minha família, meus filhos. Célia. Célia. Célia é a irmã, né? O seu nome é Célia, é isso? É. Você não nos visita a primeira vez? Eu vim aqui faz muitos anos. É? Eu vim hoje, Ah, ok. Seja tudo muito diferente. bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, viu? Segunda vez. Célia, né? Célia. Tá. Alguém mais gostaria de pedir oração? Tem, Lucas, alguém na internet? Não? Temos alguns pedidos aqui também que foram passados pelo irmão José, tá? Pelo William, né, que está na UTI, pelo Lúcio, que vai fazer uma cirurgia, e pela nossa irmã Nice, né? Que Deus cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Depois nós estaremos orando também. Gostaria de pedir também para a irmã Margarida, né? Sim. Está se recuperando, né, da Covid. E a irmã Penha, que estava gripadinha, também pedi pela vida dela. Isso. Ok. Gostaria de estar pedindo também para os irmãos estar orando pela igreja, a nossa igreja aqui. E se sentir desejo de colocar as igrejas próximas, pode colocar, tá, irmão? Amém? Ok, mais alguém? Não? Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir na Tua casa, de estarmos em comunhão, estarmos aqui, Senhor, louvando e exaltando o Teu santo nome. Te agradecemos por essas portas abertas, por essa liberdade que o Senhor nos dá de Te louvar e Te adorar. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Mesmo, Senhor, passando algumas dificuldades, algumas lutas, o Senhor tem abençoado a Tua igreja. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem suprido as necessidades. E nós estamos aqui, Senhor, abertos para ser usados por Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos use poderosamente, Senhor, para a evangelização desse bairro, para a salvação dessas vidas que estão aí fora, necessitando de Ti, que nós possamos anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Nós colocamos diante do Senhor essa campanha de missões nacionais, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando toda a diretoria, Senhor, da junta, todos os missionários que fazem parte, Senhor, da junta de missões nacionais,
Abençoa a vida de cada um deles, supre, Senhor, cada necessidade, Senhor. Não permita, Senhor, que eles passem qualquer tipo de dificuldade, Senhor, mas que haja sempre o suprimento necessário para as suas famílias, Pai. E que eles possam, Pai, ter o poder e a ousadia necessários para anunciar a Tua palavra nesse Brasil tão grande, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos projetos, pela carreta, pelo barco, que o Senhor possa fazer prosperar cada vez mais, que cada vez mais possa crescer, Senhor, essa vocação, esse desejo que eles têm de servir a Ti nesse país, Pai. Pai, nós colocamos agora diante de Ti os pedidos dos nossos irmãos também, Senhor, que se manifestaram nesse momento. Te peço pelo Rafael, Senhor, que está internado ainda. Em nome de Jesus, Senhor, nós temos orado pela vida dele. Te pedimos que o Senhor venha com a Tua proteção, com o Teu cuidado. Derrama a Tua cura sobre a vida dele. Que em breve ele possa estar em casa, possa estar ali com os seus familiares, Pai. Te peço em nome de Jesus pela irmã Margarida, que contraiu a Covid, e nós estamos gratos, Senhor, porque não houve nenhuma evolução, não houve nada, Senhor, que preocupasse tanto, Senhor, e o Senhor tem restabelecido a Tua serva, Senhor. Continua, Senhor, restabelecendo a vida dela, e que em breve nós possamos estar em comunhão com a Tua serva também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos também pela irmã Penha, que o Senhor a cure totalmente, esse resfriado, todo esse transtorno, Senhor, que ela está passando, em nome de Jesus, que ela seja curada. Te pedimos também pelo Fernando, que estava gripadinho também, em nome de Jesus, cura, Senhor, ele, cura, Senhor, aquela alergia, Senhor, que ele tem. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos que o Senhor quer dar vitória para as nossas vidas. Te peço em nome de Jesus pelo irmão do Nilson, Senhor, o Nelson, que teve aquela perda tão trágica, Senhor, tão dramática, Senhor. Pai, como é difícil, Senhor, perder um ente querido, em especial um filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, consola aquele coração. Conforta, Senhor, todos os familiares, Senhor. Em especial, que o Senhor o visite ali, Senhor. Pai, que mesmo, Senhor, diante da tragédia, que ele venha a conhecer a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor. Pai, nós não sabemos os Teus propósitos para nós, mas nós sabemos que tudo coopera, Senhor, para o nosso bem. Te pedimos, Senhor, que haja salvação naquela casa, Senhor. Que se há alguém aqui, Senhor, que tem pessoas que ainda não se converteram a Ti, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer salvação para os lares. Que nós possamos estar colocando isso como uma meta, Senhor, de oração. Orar pelos nossos familiares, aqueles que não obtiveram ainda a salvação em Cristo, Senhor. Que nós possamos orar e interceder pela vida de cada um deles, Pai. Te peço em nome de Jesus pela mãe do nosso irmão Geraldo, Senhor, que ainda está enferma, está com dificuldades ainda, mas ela tem obtido uma boa melhora, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, continue suprindo as dificuldades dela, Senhor, ser com ela. Levanta ela daquela cama, Senhor, que ela possa, mesmo, Senhor, na sua idade avançada, que ela possa ter uma boa qualidade de vida, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Te peço também pela irmã Célia, que pede por sua família. Abençoa, Senhor, os seus filhos, o seu cônjuge. Abençoa, Senhor, a sua casa, Senhor. Que ela possa, a cada dia, glorificar a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos também pela nossa igreja. O irmão Zé Geraldo pede pela nossa igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que sejamos um canal, Senhor, de salvação aqui no nosso bairro. Continua, Senhor, conosco. E eu clamo a Ti também nesse momento, Senhor, por as demais pessoas que estão enfermas. E te peço também, em nome de Jesus, para aquelas pessoas que estão com problemas financeiros, Pai. Em nome de Jesus. Restabelece, Pai, a situação de cada um. Dá, Senhor, o suprimento necessário. Abre, Senhor, portas de emprego, oportunidades, Senhor, de bons negócios, de situações em que as pessoas possam obter o seu sustento. Abençoa, Senhor, os Teus servos nessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar também dessa forma, porque nós precisamos também do Teu cuidado nessa questão tão delicada da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nós clamamos, intercedemos por cada um, Senhor, que o Senhor dê condições, Senhor, de nós estarmos tendo uma vida digna diante do Senhor e também que possamos ter condições e desejo de estar contribuindo na Tua obra também, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou chamar aqui o grupo de louvor. Nós possamos ter esse momento aí de adoração ao Senhor.
Adore ao Senhor em espírito e em verdade. A paz, meus irmãos. Amém. Vamos estar se levantando para adorar o Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto em que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto em que Ele me quer. Oh, oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo
apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. sonda-me, Senhor, E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor. Amém.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é um sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Nosso irmão responsável pela administração das ofertas. Boa noite, paz e graça. Nessa mesma comunhão, agora é momento de dízimos e oferta. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 28, do versículo 20. Do 20 ao 22. Amém? Amém? Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, provê-me de comida, roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu coloquei como coluna servirá de santuário.
de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Amém? Pela manhã, quando a Márcia me falou para me falar sobre os dízimos e oferta, veio essa palavra no meu coração para trazer para a igreja. Eu nunca trouxe essa palavra para a igreja. E eu sempre leio esse versículo aqui sobre Jacó. Aqui no 14 fala bem assim. Fala bem assim. Seus descendentes, todo mundo já conhece a história de Jacó, né? Que foi ali que ele saiu em peregrino e ele pernotou num lugar e Deus falou com ele em sonho. E eu quero ler só esse versículo aqui, o 14, para os irmãos. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Então, o Senhor já tinha falado com Jacó, ali onde ele estava pernoitando, e Deus falou com ele que iria abençoar ele. Ele viu a escada, que é onde subindo, onde descendo, e quando ele acordou, o próprio Deus estava ali. E Deus já tinha prometido que ia abençoar ele. E eu nunca entendi, se Deus falou para Jacó que ia abençoar ele, a descendência dele, aí quando no capítulo 22 ele fala assim, se o Senhor me abençoar, darei o dízimo. Então, aí eu falo assim, mas o Senhor já tinha falado com ele. Como que ele fala, se o Senhor me abençoar? Então, já era certeza que o Senhor estava abençoando ele. E eu ficava pensando muito. E eu voltei para nós assim, nós não somos diferentes de Jacó. Muitas vezes, a gente fala isso também. E Deus já tem nos abençoado, irmão. Deus já tem dado para nós. A melhor coisa que Deus nos deu foi a salvação. Deus nos abençoa com nossos trabalhos. Muitas vezes, muita gente está desempregado, mas Deus está prosperando. Deus está suprindo a necessidade. E Deus abre porta de trabalho. Então, Deus tem nos abençoado dia a dia. Deus tem abençoado a nossa família. E na Bíblia fala, sei fiel no pouco, que seis fiel no pouco. Se você tem pouco, seja fiel. Contribua com dízimo, contribua com as ofertas. É que eu já falei, dízimo é fidelidade, é fé, é obediência ao Senhor. Oferta é gratidão, é amor por tudo aquilo que Deus te dá, pela saúde. Muitas vezes, nós temos passado por essa pandemia, não é fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém. Mas Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Então, irmão, é que nem fala, Deus não precisa Deus é o dono da prata e do ouro. Deus não precisa, Deus é o dono. Mas Deus precisa que nós contribuímos com a obra dele. Os missionários precisam de contribuição nossas. Nós não podemos fazer missões, mas nós podemos ajudar com nossas contribuições. A igreja precisa pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o reino de Deus. E foi para isso que nós somos chamados. Então, é através dos dízimos e ofertas que esse trabalho é feito. Deus tem confiado esse trabalho nas nossas vidas. Amém? E assim, traga seu trabalho. Eu falo assim, que muitas vezes esse versículo falou muito comigo. Eu vou contar uma experiência aqui muito rapidinha. Porque já aconteceu isso comigo. Quando foi perto do Johnny casar, eu trabalhava como diarista. 43 anos, eu nunca tinha minha carteira assinada. Não sei se eu já comentei isso com os irmãos, mas eu senti no coração em comentar. E Deus falou comigo em sonho também, que depois do casamento do Johnny, eu ia sair da moça que eu trabalhava. Aí eu falava assim, não vou fazer dívida, não vou comprar isso, porque eu já sei que eu vou ficar desempregada, então não vou fazer dívida. Só que o Johnny casou em setembro, Deus me deu um trabalho de carteira assinada no começo de novembro. Então, muitas vezes, Deus tem dado e aí você não vê o que Deus tem fazendo na sua vida. Deus fala conosco 24 horas. E muitas vezes, na correria desse dia a dia, nós não percebemos que Deus está falando com você, que Deus está nos abençoando. Então, vamos abençoar a obra do Senhor também. Amém?
E os irmãos que tiver oferta, dízimo para trazer, fica à vontade. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Salinha hoje? Tem salinha? Quero te convidar as crianças aqui para frente. Vamos nos colocar de pé e orar pelos dízimos e ofertas e as crianças e professoras também. Vamos, Luna, para a salinha? Amém? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Senhor, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Quero te louvar, quero te agradecer pela tua igreja, por cada irmão que está aqui representando família, por aqueles irmãos que estão em casa, meu Senhor. Senhor, quero te agradecer por tudo. Quero colocar diante de ti essas ofertas, esses dízimos, meu Senhor. Que o Senhor possa prosperar na tua igreja. Que o Senhor possa estar abençoando os tesoureiros, meu Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um. Senhor, que o Senhor possa estar abrindo porta de trabalho para aqueles que estão desempregados, meu Senhor. Que cada pessoa que estão sem trabalho, que possa achar um trabalho, que possa contribuir com os teus dízimos e as tuas ofertas. Senhor, eu quero colocar diante de ti cada criança, meu Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando as tuas crianças, que o Senhor possa estar preservando as vidinhas deles. Abençoando também a tua serva que vai dar aula, meu Senhor. Que o Senhor possa estar usando a tua serva como canal de bênção na vida deles. Que a palavra que for trazida ali, meu Senhor, que seja orientada por ti. Que venha ser uma sementinha que possa germinar no coração de cada um, meu Senhor. Daí a tua bênção. Assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Pastor? Pode se sentar, meus irmãos. Como é do conhecimento dos irmãos, né, nós já informamos aqui do início da nossa campanha de missões nacionais. E nada mais propício do que nós estarmos fazendo algumas mensagens, pregando algumas mensagens a respeito do livro de Jonas. Afinal de contas, o livro de Jonas é um livro estritamente missionário, é uma palavra missionária, uma palavra daquilo que Deus deseja de cada um de nós, servos de Deus, né, nessa área de missões, o que Deus tem feito nas vidas das pessoas, né? Então nós vamos, a partir de hoje, a partir desse momento,
nós iniciamos uma série de mensagens sobre o livro de Jonas. Então eu peço que os irmãos abram no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Antes de Miqueias, né? Depois de Obadias. É um livro lá, finalzinho do Antigo Testamento, até um pouco difícil, né, de ser localizado. Mas é um livro muito importante para que nós possamos entender a providência de Deus diante da obra missionária. O tema da nossa mensagem de hoje é apesar de nós. O que Deus faz apesar de nós? Deus precisa de nós. Nós somos úteis a Deus para a evangelização. Ele necessita obrigatoriamente de nós para que a sua palavra seja propagada, para que a sua palavra seja pregada às pessoas. Ele precisa de nós para que as vidas sejam salvas, ou ele tem apenas o privilégio, de nos até o desejo de nos usar para a sua obra, para a salvação de vidas. Tudo isso nós vamos ver a partir de hoje, nessa série de mensagens, e hoje nós vamos ler apenas o capítulo 1. Eu vou ler aqui o texto, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca os teus deuses, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? E ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado. Disseram-lhe então: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse é o texto. Os irmãos aqui, a grande maioria dos irmãos, se não todos, conhecem bem a história de Jonas. O Jonas, ele sempre é lembrado por causa do grande peixe, da baleia, talvez não, talvez um outro peixe.
E sempre que nós falamos em Jonas, surge aquela questão: essa é uma história verídica ou é uma analogia, uma alegoria, na verdade? É uma história verídica ou uma história de ficção, apenas uma ilustração, né, para nos fazer entender uma ideia que precisa ser passada nesse texto? Tanto é real essa história que Jesus Cristo cita no Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus Cristo cita Jonas. Lá em 2 Reis faz menção ao nome de Jonas. Né? Faz menção ao nome de Jonas. Jonas foi um profeta que viveu ali no tempo do rei Jeroboão II, que era o reino do norte. Né? Os irmãos lembram que nós já falamos sobre isso. Foi dividido o reino de Israel, reino do sul, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. Reino do norte, todas as demais tribos foram juntadas e era o reino do norte. Havia cada rei específico para cada lado, né, do norte e do sul. E Jonas foi um profeta que profetizou no tempo do rei Jeroboão. Faz menção dele lá em 2 Reis. Então Jonas existiu. Era uma história verídica, não era nenhuma uma fantasia só para dizer, contar uma história, como Jesus assim contava as suas parábolas. Até porque nas parábolas de Jesus, ele não faz menção de nomes. Né? A gente pode ver lá, todas as parábolas de Jesus, havia um homem, havia um servo, né? Mas não faz menção de nomes. E quando se faz menção de nomes é porque realmente existiram. E esse é o caso de Jonas. Então Jonas foi um profeta que existiu verdadeiramente. Mas foi uma baleia que engoliu Jonas? A gente não sabe, a Bíblia diz que foi um grande peixe. Provavelmente uma baleia, não existe peixe maior do que uma baleia. Mas a baleia o Jonas não cabia dentro da baleia. Né? Ele tem o estômago dele é curto para caber um ser humano. Né, a garganta da baleia não passa. Existem já teorias científicas, inclusive, dizendo que tem uma espécie de baleia, que é a baleia cachalote, que passa perfeitamente um ser humano pela garganta dela. É claro que não fica confortável, né, até porque a intenção não era que Jonas ficasse confortavelmente dentro do ventre da baleia. Ali era um lugar de desespero. Isso a gente vai ver na semana que vem, né, na mensagem da semana que vem. Era um momento de desespero de Jonas. Ele ficaria daquela baleia. Foi a forma como Deus usou, e a gente vai ver aqui no texto. Mas, de fato, existiu. Jonas existiu, e a baleia existiu, e tudo que acontece no livro de Jonas realmente é verídico. E nós temos que crer nisso. Se nós cremos na palavra de Deus como revelação, né, como revelação de Deus para as nossas vidas, como mensagem, nós temos que crer nisso. Inclusive, Jesus, quando ele fala da sua morte e ressurreição, o sinal que ele dá para os fariseus, quando eles pedem um sinal da morte, quando eles pedem um sinal de que Jesus é mesmo aquele que veio, o Messias, queria morrer, tal, qual o sinal que ele dá? O sinal do profeta Jonas. Ou seja, ele passaria ali 3 dias, né, ali no Hades, né, como diz o texto, e depois ressuscitaria. Então ele faz essa analogia, essa análise com esses 3 dias aí de Jonas. É o sinal que ele dá para as pessoas. E eles não entenderam nada, né? Os fariseus não entenderam nada aí daquela situação. Mas nós temos que crer que é realmente uma história verídica e uma história que conta muitas verdades, né? O livro de Jonas, ele trata sobre pontos essenciais. Fala sobre a misericórdia de Deus, fala sobre a soberania de Deus e sobre o amor de Deus. O amor de Deus por todos os povos, por todas as pessoas. Deus não amava ali só os judeus, que era um povo escolhido. Claro, o judeu foi um povo escolhido para que eles levassem o Evangelho de Cristo, para que eles levassem a glória de Deus, né, a palavra do Senhor, para os outros povos, né, para que anunciasse a vinda do Messias, para quando o Messias chegasse, né, fizesse a obra dele
e a mensagem de Cristo chegasse até nós, os gentios. Essa era a missão, né? Então, o livro de Jonas, ele fala muito sobre isso, sobre a misericórdia, sobre o amor e sobre a bondade de Deus. E sobre a sua soberania, que Deus é soberano e Ele pode todas as coisas, e Ele faz todas as coisas de acordo com como Ele quer fazer. Ele não pede licença para nós, para colocar em prática o seu plano. Jesus não pede só, Fernando, eu vou pedir licença para você para realizar o meu plano na sua vida. Não. Ele realiza os planos que Ele mesmo já decretou. Os planos dele. Então, fala sobre muita soberania de Deus. Vocês vão acompanhar durante essas exposições, a gente fala muito sobre isso, sobre misericórdia, sobre soberania e sobre o amor de Deus, sobre todas as pessoas. Né? E que Ele ama a todos, indistintamente, todas as nações. A gente vai ver que o povo de Nínive era um povo terrível. Depois a gente vai entender por que Jonas não queria pregar a palavra aos ninivitas. Os ninivitas era um povo, né, era a capital da Assíria, e foi justamente a Assíria que escravizou ali os israelitas do Reino do Norte. A gente sabe que teve o exílio babilônico, que foram o povo do Reino do Sul, que ficaram 70 anos ali como escravos da Babilônia, mas antes desse exílio da Babilônia, existiu o exílio também da Assíria. A Síria dominou sobre o Reino do Norte, sobre Israel, né? E se misturou ali os povos. Por isso que os judeus, eles não se dão muito com os samaritanos, porque os samaritanos são o que sobrou dessa invasão da Síria. Que qual que era a estratégia da Síria? Eles se misturavam com o povo de Israel, eles se casavam com as mulheres israelitas, e iam nascendo descendentes dos assírios, e aquele povo foi se misturando. Não era mais o povo puro, né, o povo de Deus puro ali, o povo de Israel. Era um povo misturado. Então, e os judeus, mesmo que eles tenham sido enviados para a Babilônia, no exílio babilônico, quando eles retornaram, reconstruíram o templo, a gente vê lá em Esdras, Neemias, eles continuaram aquele povo puro, porque não houve essa mistura, apenas eles foram dominados ali pela Babilônia. Foram levados cativos para a Babilônia, tudo. Serviram como escravos, mas quando voltaram o povo. Então o judeu tem esse ranço, né, com os samaritanos por causa disso. Os samaritanos é um povo misturado, é o povo do Reino do Norte misturado com os assírios. Por isso aquela questão da mulher samaritana, aquele preconceito, né, que os judeus tinham com os samaritanos, em especial quando Jesus se reportou àquela mulher samaritana. Então, e esse povo de Nínive, o povo da Síria, né, eles ainda não tinham dominado Israel, na época de Jonas. Né. Era um povo que estava em dificuldade, era um povo pequeno ainda, não era um povo poderoso. Com o tempo, eles se tornaram a maior nação daquela época. E eles começaram a dominar vários povos, mas até então era um povo, né, que estava ali sofrendo dominação de outros países, de outras nações estrangeiras, né? Mas eram pessoas que Deus queria salvar. E Jonas tinha ódio disso. Ele não queria ir salvar aquelas pessoas. A gente vê no texto aqui, iniciando o texto, capítulo 1. Olha o que diz aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, esteja disposto. Eu quero que eu estou escolhendo você está sendo comissionado para ir pregar a palavra de Deus aos ninivitas. Isso deveria ser um motivo de quê? De satisfação, de alegria, de privilégio. Oh, que privilégio, Senhor, o Senhor está me escolhendo para anunciar a tua palavra para aquele povo. Aquele povo é duro, aquele povo é cruel, era um povo cruel, o assírio. Não, atrocidades terríveis. E não tinha nada a ver com os judeus, era um povo distante. Eles adoravam outros deuses, era um povo idólatra. Um povo que adorava diversos deuses, não tinham nada a ver com Deus. Não tinham desejo de servir a Deus. Mas Deus quis salvá-los. Por que não? Né?
E ele escolhe Jonas, fala, vai lá, dispõe-te, se torna disponível para ir pregar. Dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só que Deus, ele queria salvar aquele povo, só que antes ele dá uma sentença, né? Ele não fala assim, vai lá pregar para aquele povo, que aquele povo vai se converter. Vai lá e diz para ela o seguinte, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. O seu pecado chegou até mim. O cheiro do seu pecado está chegando até mim. Só que Jonas conhecia a Deus. Ele era um profeta de Deus. Ele sabia que se ele pregasse para aquele povo, e aquele povo se arrependesse, Deus ia fazer o quê? Deus ia destruir eles? Ia fazer o quê? Ia salvá-los. Porque ele conhecia a Deus. Ele era um profeta de Deus. Ele era escolhido por Deus. Então as pessoas assim, Deus está fazendo uma jogadinha aqui comigo. Ele está dizendo para mim ir lá até Nínive e dizer que o pecado deles está tão grande que eles vão ser destruídos. Só que eu, conhecendo a Deus, eu sei que se aquele povo se arrepender, Deus vai aceitar o arrependimento deles e vai salvá-los. Aí o que Jonas faz? Foge. Foge do chamado de Deus. A gente costuma pensar assim, né? Tem muitos pastores que pregam esse texto de Jonas e tal, e a gente vê em alguns livros também, assim, um rótulo para Jonas, tá? O Jonas, o profeta fujão. Aí tem Jacó, o enganador. A gente tem esse costume de rotular os personagens bíblicos. Só que se a gente for ver, analisar, nós também somos fujões. Nós também fugimos do chamado de Deus. Nós negligenciamos, às vezes, o chamado de Deus. Então, todos nós temos que ter também um rótulo, né? Eu não acho nem ideal usar rótulos, né? Porque Jonas era uma pessoa exatamente igual a nós, cada um de nós. Uma pessoa que, por algum motivo, e ele tinha esse motivo de não querer a salvação daquele povo, porque aquele povo era cruel. E isso ele nem sabia ainda, que eles iam ser dominados por aquele povo assírio. Passou tempos, né? Passa alguns anos ali, muitos anos, eles crescem, a Síria se desenvolve, né? Se torna um povo poderoso e domina Israel. Por quê? Por causa de quê? Por causa do pecado de Israel. Deus permitiu. Os profetas já tinham dito isso, que eles iam ser ali misturados com o povo. Então Jonas, ele era contemporâneo ali de alguns profetas, de Isaías, de Amós. Então ele já via os profetas, os outros profetas bíblicos, profetizando a respeito desse cativeiro. Então imagina o ódio dele. Fala, não, eu vou lá pregar a palavra para um povo que amanhã ele vai nos dominar, né? Um povo cruel. Não, deixa esse povo morrer. Deixa esse povo ir para o inferno. Não precisa, né? Então ele tinha era justificado, assim, se a gente for ver humanamente, era justificado o desejo dele de não pregar a palavra para aquelas pessoas. Ele tinha uma justificativa, né, que aos olhos humanos era plausível, essa justificativa. Mas Deus não estava interessado na justificativa dele. Deus simplesmente mandou ele falar, vai lá e fala que o pecado dele subiu até mim, né, que eu vou destruir eles. Simplesmente isso. Esse era o trabalho de Jonas. A Jonas, ele faz totalmente o contrário. Eu ia até separar uma figura, né, para colocar ali, eu acabei me esquecendo, para vocês verem a distância de onde ele estava, para onde ele ia e para onde ele foi. É totalmente o oposto. Totalmente. Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. Aí ele foi até Jope, era uma cidade portuária, tinha que ir de navio naquela época, né? Tinha que ir de navio. Em vez dele ir para
Nínive, ele foi para Tarsis. Nínive é do lado direito. Tarsis é do lado esquerdo. Tarsis era uma cidade bonita, uma cidade alegre, uma cidade grande, ficava ali na região da Espanha. Só para vocês terem ideia, Nínive hoje é na região ali do Iraque, que é ali no Oriente Médio, que está à direita, né, do nosso mapa ali do Brasil. Ele foi para a Espanha, para a Europa. Tarsis é mais ou menos ali na região da Espanha. Então ele foi lá e falou, não, eu vou para esse lugar aí, esquece esse povo, vou lá me divertir. Né? Era uma cidade portuária também, uma cidade de litoral, vou lá curtir a praia. Deus não vai se importar não, né? Deus mandou eu falar para esse povo aí, mas qualquer um pode ir lá. Qualquer um pode ir, não precisa ser eu. Mas Deus queria mandar quem? Ele. Se Deus quisesse mandar outro, ele ia chamar outro. Se Deus quisesse que outra pessoa fosse, ele ia falar com outra pessoa. Ele não ia simplesmente pedir para Jonas por capricho. E nós fazemos isso às vezes. Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente foge para o outro lado. Ah, não, mas tem gente mais capacitada do que eu. Moisés que disse assim, né? Não sabia falar, tinha a língua pesada, né? Que era o mais humilde ali do seu povo, que não tinha condições, né? Não tinha capacidade. E Deus fez o quê? Deus falou assim, não, Moisés, não precisa, pode deixar que eu vou escolher outro. Não. Deus responde o quê para Moisés? Quem criou a boca, quem criou o ouvido, né? Se eu escolhi você e você tem essa dificuldade de falar, de se comunicar, eu vou resolver isso. Você não vai fugir do chamado. Eu vou resolver essa situação. E com Jonas a mesma coisa. Então Jonas vai para o outro lado. Só que Jonas pensou que ia ficar numa boa, ia ficar tranquilo, que não ia ter problema nenhum, né, que Deus ia escolher outro. E foi lá e ainda dormiu, né? Ainda foi dormindo, belo e sossegado dentro do barco. Ainda teve a consciência assim, limpa ainda, né? De conseguir dormir. Às vezes quando a gente está com alguma preocupação, alguma coisa muito na cabeça, a gente não consegue dormir. Né? Fica aquela preocupação, aquela ansiedade toda, e a gente não dorme. E Jonas foi lá e dormiu, e o texto diz que ele dormia sossegadamente, ninguém incomodava ele, tranquilo. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para isso. E ele não deixou tão simples assim essa questão. Então, diz aqui, né, Jonas dispôs-se, né, Deus falou assim, dispõe-te. Ele se dispôs, mas para quê? Para fugir da presença do Senhor. Fugiu da presença de Deus. Para Tarsis, tendo descido a Jope, já achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele e foi embora. Né? Mas aí, Deus começa a usar tudo que ele tem direito, tudo que ele pode, para cumprir os seus propósitos. Ele começa usando o quê? Uma tempestade. Deus usa as forças da natureza para cumprir os seus propósitos. Ele faz isso. De manhã a gente estava falando lá no discipulado, né? Que Deus, se ele quiser usar as pedras, ele próprio diz, né? As próprias pedras clamarão. Se ele quiser usar qualquer coisa para que as pessoas conheçam a Deus, ele vai usar. Essa natureza criada é toda dele. Tudo é dele, tudo foi criado por ele. Ele domina sobre tudo. Né? Os céus proclamam a glória de Deus e finalmente a obra da sua criação. Tudo é dele. Tudo foi criado por ele. E ele pode usar da maneira que lhe aprouver. Ele não usou a mula junto lá com Balaão. A mula falou. Deu uma bronca, né? Em Balaão, né? A mula. Ele pode usar quem ou o que ele quiser. E aqui ele começa usando as forças da natureza. Né? Diz que lançou sobre o mar um forte vento, uma grande tempestade, e começou a se despedaçar tudo, aquele desespero. E havia alguns marinheiros, né? Afinal de contas, esse navio era um navio de viagem, né? De viagem, as pessoas ali, como se fossem esses navios de transporte de pessoas
no dia de hoje, né? E tinha pessoas ali, diversas pessoas, marinheiros, que eles serviam a outros deuses. Eles não serviam a Deus, nem conheciam a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Israel. E naquela quebradeira lá, as ondas batendo, aquele alvoroço todo, né? Ele dormindo, sossegado, os marinheiros começaram a perceber que tinha algo diferente, que tinha algo que precisava ser elucidado ali naquele momento. Aí chega o mestre do navio e diz para Jonas: "O que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Quando ele falou isso, para que ele falasse com o seu Deus, eles já tinham feito as orações para os seus deuses, porque eles adoravam a outros deuses, e nada resolveu. Eles tinham na época uma orientação que era o seguinte: o Deus mais poderoso geralmente era o Deus que governava os mares. O Deus que tinha controle sobre os mares era o Deus realmente que era o Deus verdadeiro. E eles começaram a clamar ali, né, por seus deuses, e nada. E veio Jonas dormindo e falou: "Vem cá, qual Deus que você serve? Né? Para de dormir, acorda, levanta do sono e começa a clamar o seu Deus. Quem sabe ele responde alguma coisa." Aí o versículo 7 diz assim: "Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal." E adivinha para onde caiu a sorte no sorteio? Para Jonas. Para Jonas, né? E eles perguntam para Jonas: "Qual é o teu Deus? Você serve algum Deus? Né? Qual Deus que você serve, que você adora?" E Jonas responde, né, assim: "Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra." Achou a charada. O Deus que fez o mar, né? Então o problema está nesse homem, está em Jonas. E exatamente o problema estava nele. Ele faz a sua oração ali, né? E eles têm uma estratégia, falam: "Então vamos fazer o seguinte, já que a culpa é sua, vamos jogar você no mar." Né? E esse Deus que você serve aí, que você diz que é o Deus que criou o céu e o mar, ele vai acalmar essa tempestade. Eu acho que você vai morrer, porque a gente vai jogar você no mar, mas as coisas vão se resolver. E Jonas permite ali, eles não queriam fazer isso, mas Jonas permite que eles façam. Né? Foi a sugestão, inclusive, do próprio Jonas, que jogasse ele no mar. Né? Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: "Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado." Ou seja, até aí ele contou toda a história que tinha fugido de Deus. Então a gente vê aqui que Deus usa as forças da natureza e usa aqueles homens ímpios para repreender Jonas. Veja só o problema que nós causamos quando nós recusamos o chamado do Senhor. Nós atrapalhamos a nossa vida e atrapalhamos a vida dos outros, porque a recusa, a rebeldia nossa de atender ao chamado de Deus, ela afeta as pessoas ao nosso redor, quer sejam crentes, quer sejam ímpias. Elas são afetadas, porque nós não estamos cumprindo o propósito de Deus na vida delas. Mas Deus é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Além de Deus ter cessado aquela tempestade e permitido que aqueles marinheiros não viessem a morrer, Ele ainda converte o coração deles. Então Deus não está limitado à nossa disposição. Ele não se limita à nossa disposição. Ele não depende de eu estar disposto ou não. Ele falou para Jonas: "Dispõe-te." Aí ele se dispôs para fugir, para fazer a coisa errada. Se ele tivesse disposto a fazer o que Deus pediu, não teria acontecido isso. Então ele causou ali um transtorno. E Deus usa ali os poderes da natureza, né, as forças da natureza, e usa aqueles homens ímpios. Para quê? Para envergonhar Jonas, para humilhar Jonas. Vocês podem perceber, isso acontece conosco.
Às vezes vem um ímpio. Meus irmãos, isso é vergonhoso. É terrível. Quando um ímpio vem nos repreender. Ah, mas você não é crente? Você fazendo isso? Você fala para todo mundo aqui que é crente? Você é a pessoa que fala que tem que ler a Bíblia, que ora todo dia, que vai na igreja, e você está fazendo isso? Você está envergonhando a gente. Aí você para pensar e fala, puxa vida, né? Realmente. Nós estamos fazendo o efeito contrário. Nós estamos envergonhando a Cristo, na verdade. Nós estamos sendo envergonhados ali, né? Mas Deus não se deixa escarnecer, né? Deus não se deixa escarnecer. Ele dá a volta por cima. E nesse caso aqui, Jonas foi repreendido pelos ímpios, pessoas que adoravam outros deuses, que nem conheciam a Deus. Aí o que Deus faz? Converte o coração deles, apesar de Jonas. Independentemente de Jonas. Aquela situação, mesmo ter sido uma vergonha para Jonas, foi um instrumento de salvação para aquelas pessoas. Deus usou para salvar aqueles homens. A gente vê aqui, mas onde está dizendo que eles se converteram? Quando terminou aquela tempestade, o que eles fizeram? Eles sacrificaram ao verdadeiro Deus. Eles entenderam que aquela situação que estava acontecendo era por culpa de Jonas, por causa do pecado dele, da rebeldia dele, da negligência para com o chamado em relação à vida dele. Mas aquilo serviu para a salvação daquelas pessoas. Quando cessou a tempestade, eles perceberam que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o Deus que Jonas servia e tinha se disposto a fugir. Olha que situação. Então Deus age apesar de nós. Então por que Deus nos usa então? Se apesar de nós Ele faz todas as coisas. Porque Ele quer te usar. Ele quer nos usar. Ele quer nos dar esse privilégio. Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós façamos parte dessa história, da história da salvação. É um privilégio a gente chegar lá no céu, lá diante de Cristo, e falar, puxa, irmão Nilson, tem 100 pessoas aqui que vieram a Cristo por sua causa. Olha que honra, que privilégio. Zé Geraldo, tem mais 60 pessoas ali que estavam perdidos no mundo aí, mas com a sua palavra ali, com o seu zelo pela palavra de Deus, estão aqui no céu. Agora imagina Deus chegar assim, Fernando, você está aqui porque você foi salvo pelo fogo, mas você é um zero à esquerda. Me envergonhava, não aproveitava as oportunidades para falar de Cristo. Né? Fazer as coisas ao contrário, envergonhava o evangelho, fazia as coisas erradas na frente dos ímpios, os ímpios ficavam te repreendendo. Imagina a situação. É triste, né? É vergonhoso. Mas Deus usou toda essa situação, toda a negligência de Jonas para salvar aquelas pessoas. Sabe como que chama isso, o nome disso? É misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus quer salvar a todos. Se aquela pessoa, se for para se salvar, então ela vai procurar uma igreja. Deus não vai abandonar a pessoa assim, não, deixa. Ele não precisa ir, alguém vai lá falar para ele. Tem vários testemunhos, né, de pessoas que deixaram para amanhã. E aquela pessoa que precisava ser evangelizada naquele dia não teve oportunidade de ouvir a salvação. O que aconteceu com aquela pessoa? A gente não sabe. Né? Isso é só Deus quem sabe, né? Deus conhece o coração de cada pessoa, mas se nós sabemos que aquela pessoa não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho de Jesus, e todos nós somos chamados para isso, né? Jonas foi chamado para uma situação específica ali, mas para evangelizar as pessoas, para falar da salvação de Jesus, todos nós somos chamados, sem exceção, todos nós.
Então, se a gente perde as oportunidades, Deus vai cobrar isso de nós. Não é que a gente não vai ser salvo, porque eu não evangelizei a pessoa e a pessoa morreu sem Cristo. Né? Nós temos a nossa salvação diante do Senhor. Mas isso vai ser cobrado de nós. E vai ser um momento de vergonha nossa, de tristeza. Né? De angústia. Por quê? Né? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Por que eu deixei para amanhã e o amanhã não existiu mais para aquela situação? Né? Então, mas Deus usa da sua misericórdia, usa do seu amor para com todas as pessoas. Né? Embora Jonas tenha fugido da presença de Deus, ele não conseguiu desviar os propósitos de Deus. Falei, Jonas, é sério mesmo que você vai fugir? Tá bom, pode fugir. Só que os meus propósitos vão ser cumpridos. E sabe com quem que vai ser cumprido? Com você mesmo. Você pode fugir, pode se esconder. Lá o salmista diz, né, que se nós estivermos lá no mais profundo do abismo, a gente vai se esconder de Deus? É isso que fala? A gente fica escondendo de Deus? Não. Fala o quê? Lá Ele está. Não adianta a gente fugir de Deus, a gente não consegue. Não pode se enfiar num buraco, pode entrar numa caverna, pode ir no fundo do mar, pode se esconder embaixo da cama. Não adianta, a gente não foge de Deus. Deus está em todos os lugares. E se Ele quer que você cumpra a missão que Ele colocou para você, quem vai cumprir essa missão é você mesmo. Mesmo que seja a duras penas. Como foi com Jonas. Ele falou, não vou desistir de você não adianta. Pode se esconder, pode fugir, pode fazer o que quiser. Eu vou cumprir os meus propósitos do jeito que eu determinei. Nosso Deus é soberano. Ele não precisa de autorização de ninguém, ele não precisa de opinião de ninguém. Ele não precisa de ajuda. A gente vê na Bíblia tantos personagens bíblicos ajudando a Deus. Eu vou dar uma ajudinha para Deus, porque Deus não está sabendo resolver essa situação. A gente pegaria o exemplo de Abraão, né? Deus prometeu um filho, o filho da promessa, que seria Isaac. Aí, o filho não vinha, e ele esperando e nada, a mulher idosa, ele idoso. Né? Aí veio uma ideia, aquela luzinha que aparece em cima da cabeça, né? De Sara, dizendo assim, tem uma serva aí. Vai lá, dá uma ajudinha para Deus lá. Né? Deus acho que não está sabendo lidar com esse problema. Vamos dar uma mãozinha para ele. E o que aconteceu com essa mãozinha? Virou um tormento. Quem são os filhos de Ismael? Os árabes, que estão ali em cima dos judeus o tempo todo, querendo as terras, querendo dominar. É ajudinha, quando a gente quer ajudar a Deus, acontece isso. Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele quer a nossa cooperação, Ele quer nos usar, Ele quer usar cada um de nós. E isso foi justamente isso que Jonas não permitiu, né? Que Deus usasse ele naquele momento. Mas Deus tinha um propósito maior para tudo isso. Deus tinha um propósito muito maior para Jonas do que ele estava pensando. Né? E Deus preparou um plano perfeito para que sua vontade fosse cumprida. Depois que ele joga Jonas ao mar, em vez de ele matar Jonas, ele podia simplesmente falar, Jonas, tá bom, você não quer? Tá? Então você vai ser jogado no mar, você vai morrer. Mas não, ele coloca Jonas dentro de um grande peixe. Coloca ele dentro de um grande peixe. A gente não sabe precisar o que ele passou dentro daquele peixe. Deve ter sido uma situação horrível. Né? A gente não consegue imaginar. Imagina o desespero daquele homem. Não morre, né? Porque acho que o desejo dele fala, já que eu vou morrer mesmo, então que seja rápido, né? E passa 1 dia, 2 dias, 3 dias dentro daquele peixe. E a gente vai ver na semana que vem que ele faz uma oração dentro desse peixe. E essa oração também tem muito a nos ensinar. Mas para a gente concluir aqui essa primeira mensagem, a gente precisa entender que Deus usa a cada um de nós do jeito que Ele quer. E Ele cumpre os seus propósitos apesar de nós.
apesar da nossa falta de interesse, apesar da nossa fuga, apesar da nossa insatisfação, Deus vai cumprir os propósitos dele na nossa vida. Atenda ao chamado do Senhor. Deus está te chamando. Atenda, obedeça, porque Ele vai te usar de uma forma ou de outra. Ou por bem ou por mal Ele vai te usar. Nós estamos aí no momento de campanha de missões. E nós não vamos fazer campanha só para arrecadar dinheiro, não. Nós vamos fazer a campanha junto com eles. Nós vamos evangelizar junto com eles. Ah, mas a gente não tem um campo missionário. Tem. Esse campo aqui é enorme. O campo aqui de Vila Cosmopolita é o nosso campo missionário. Né? É a nossa Nínive. É a nossa Nínive. Pessoas com mais diversos problemas. Tem pessoas aí com vícios, com álcool, com drogas, com outras coisas. Pessoas com as famílias destruídas. Pessoas passando dificuldades terríveis. E nós desejamos que eles sejam salvos. Temos que desejar que eles sejam salvos. Ah, mas tem gente que é tão ruim que não merece ser salvo, não. Quem falou isso? Nós, né? Nós falamos isso. Deus não liga para isso, não. Deus tem um propósito para essas vidas. Ele quer salvar todos. Quer salvar essas vidas. E Ele vai usar quem? O pessoal lá da Penha, da Vila Matilde. Ele quer usar quem? Quer usar a nós. Então, se a gente fugir de Deus, Ele vai atrás da gente. Ele quer nos usar. Amém? Seja usado por Deus. Eu vou pedir para que você abra sua cabeça nesse momento, feche seu olho. Eu vou cantar um cântico. Peço até para o Raul me ajudar a colocar ali o... E queria que vocês meditassem nesse cântico. Enquanto isso, você vai orando, clamando ao Senhor, pedindo que Ele venha te abençoar, que Ele venha te usar. Você precisa se dispor a ser usado pelo Senhor. Está aí na primeira telinha ainda. Medite nessa letra, coloque seu coração diante do Senhor, porque Ele quer te usar. Você tem um chamado e Ele quer usar você nesse momento. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mão. Eu sei que Deus não abre mão de mim, mesmo assim, as aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento
sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande sou me enviou. Tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Foi escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu tenho chamado. Amém, aleluia. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Aceite o chamado do Senhor. Amém? Apesar de você, Deus vai realizar a sua obra, mas Ele quer realizar a sua obra com você. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por tudo que aconteceu nessa noite, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Senhor, vem estar conosco durante toda essa semana, nós te pedimos, Pai. Te pedimos, Senhor, também que cada um de nós possa aceitar o seu chamado diante do Senhor. Que nós possamos nos colocar diante de Ti, que nós possamos nos dispor para Te servir, para realizar a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Para que vidas possam ser transformadas pelo Teu poder. Nos ajuda, nos abençoa, nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas sabemos que o Senhor está conosco a cada dia. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso, as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre todos nós, todos os dias, Senhor, até a Tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, boa semana. Semana de paz para todos. Igreja, só um recadinho. O Ministério Infantil se reunir lá nas casinhas lá no fundo. O Ministério Infantil, por favor, todos.